A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Catflix, o ambiente do cristão na internet, no curso Bacharel em Teologia. E hoje estamos aqui para a aula de número 3 do nosso módulo 10, Apologética. Está sensacional, né? Pessoas usadas por Deus ao longo dos séculos que não temeram, não se intimidaram e trouxeram contribuições maravilhosas para que pudéssemos continuar nos inspirando a hoje, pós-modernidade, nós sermos os instrumentos de defesa da fé nas mãos de Deus. Vamos orar? E vem comigo para a terceira aula. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta terceira aula de apologética e pedimos, ilumine a nossa mente e que este conhecimento gere frutos na nossa vida. Para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, vem comigo. Introdução. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Nós temos essa fé. Não precisamos que ninguém, com explicações científicas, filosóficas, dentro da sabedoria humana, não precisamos de nada. Nós temos a nossa experiência com Deus, cremos e pronto, estamos decididos a viver para Deus. Isso aqui é o que move nós defendermos a nossa fé. Mas vamos ver ao longo dessa terceira aula que é possível você ter fé e argumentar esta fé de forma que as pessoas entendam a tua fé. Vem comigo. Escolas históricas. No decurso da história cristã, a apologética tem adotado vários estilos. Poderíamos dividi-los em duas classes gerais. A subjetiva, que fica no campo da experiência espiritual, de fé, e a objetiva, que fica no campo da argumentação e de provas, inclusive, para sustentar a nossa fé. Então vamos lá, escola subjetiva, que tem muito mais argumentação do que a objetiva. Vamos lá, a argumentação histórica aqui dentro do nosso módulo. Letra A. Esta inclui grandes pensadores, tais como Lutero, Pascal, Lessing, Kierkegaard, Brunner, Barth. São pessoas de influência da Idade Média para cá, que revolucionaram o meio cristão defendendo a fé. Geralmente expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. Vamos entender aqui. Geralmente expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. O que é isso? Eles diziam que tinha uma certa dúvida. Será que o descrente pode ser levado a crer através de argumentos? Por que eles tinham essa dúvida? Porque a experiência de crer não vem dos argumentos humanos apenas. Quem faz o indivíduo crer é o Espírito Santo. Então é nesse sentido que eles atribuíam a fé a uma ação de Deus. Porém, eles não estavam anulando a importância dos cristãos em defender a fé. Mas é que tinha pessoas que achavam que poderiam gerar transformações para Deus, conversões genuínas para Deus, através do argumento próprio do intelecto humano. Não. A conversão genuína para Deus, o conhecimento genuíno de Deus, eu posso contribuir com argumentos evangelizando, mas a ação de revelar a verdade é exclusiva do Espírito Santo. Então é nesse sentido que eles tinham uma certa dúvida, porque houve pessoas que acharam que poderiam convencer os outros, fazer com que eles se convertessem genuinamente, exclusivamente através da argumentação humana. Não é por aí também, ok? Só para você ter entendimento que isso existiu. Vamos lá. Tais pensadores raramente têm reverente temor da sabedoria humana. Não que eles tenham temor da sabedoria humana, não é isso. É que eles argumentavam que a revelação ela é exclusiva do Espírito Santo. Mas, pelo contrário, de modo geral,
rejeitam a filosofia tradicional e a lógica clássica. Esse que é o problema. A filosofia tradicional e a lógica clássica exclui a ação de Deus e colocam o mérito todo na argumentação humana. Não é dessa forma, né? E ressaltam a lógica clássica e ressaltam o transracional e o paradoxal. Pouco lhes importa a teologia natural e as provas teístas, principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos do homem que o seu raciocínio não pode funcionar de modo apropriado. Segundo a metáfora de Lutero, a razão é uma meretriz, ou seja, a razão do homem sem Deus ela está muito enferma, para que este mesmo homem ache que ele pode transformar o interior das pessoas com seus argumentos. Então eles questionavam, eles diziam que a filosofia tradicional, a lógica clássica, não era totalmente confiável. Não podemos achar que técnicas de oratória, memorização de versículos inclusive, eu vou chegar agora, não, eu vou argumentar contigo e você não vai me resistir. Não é mérito do ser humano, irmãos. Eu posso simplesmente oferecer a palavra. Como diz a Bíblia, a palavra dada ao seu tempo vale mais do que maçã de ouro servida em salva de prata. Eu sou um mordomo que sirvo a palavra, mas é a palavra e a ação do Espírito Santo que vai regenerar o coração do ser humano, ok? Pensadores da escola subjetiva apreciam fortemente o problema da averiguação. Tem muitas pessoas que querem averiguar de forma científica e os pensadores da escola subjetiva entendiam que não é tão necessário ir para o lado científico da averiguação para querer provar questões de fé ou para querer transformar alguém através da ciência e da filosofia. Não. Por isso que se tornou um campo de debates entre Lutero e tantos outros, porque eles, não, isso aqui pode se transformar em algo perigoso para a genuína fé. Caminhar demais no campo da ciência, colocando muito mérito à argumentação humana, e daí eles começaram a dar uma atenção a isso. Não que eles valorizavam isso. Vamos lá? Lessing falou em nome de muitos deles, quando ressaltou que as verdades acidentais da história nunca poderão se tornar a prova de verdades necessárias da razão. O problema de se passar de fatos contingentes, isto é, possivelmente falsos, da história para a certeza religiosa interior, profunda, tem sido chamado o fosso de Lessing. O que é isso? Esses homens diziam que não era possível pegar um fato histórico e, por causa daquele fato histórico, desmistificar a fé e dizer, não, toda a fé está aprovada por causa deste fato histórico. Não, a fé, ela não é fruto de um fato histórico, apesar que o fato histórico ajuda a entender a fé. Não podemos desmerecer o fato histórico. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, um fato histórico, e isso corrobora a nossa fé. Mas a fé é um dom que vem exclusivamente de Deus e não de alguém dizer, não, mas aconteceu historicamente, então essa fé genuína que muitos dizem que é um dom, ela pode brotar no teu coração pela consciência que você tem e o entendimento agora, o conhecimento que você tem de que esse fato é real, se cumpriu. Então eles questionavam. Lessing, ele acabou dizendo, falou em nome de muitos deles quando ressaltou que as verdades acidentais da história nunca poderão se tornar a prova de verdades necessárias da razão. Ele estava dizendo que querer, por isso que falam o fosso de Lessing, querer dizer que uma prova histórica gera fé genuína é um equívoco. A prova histórica coopera com a fé genuína, mas a fé genuína ela tem origem em Deus e não numa prova histórica. Era isso que ele estava tentando explicar. Kierkegaard queixou-se de que a verdade histórica é incompatível a uma decisão eterna apaixonada. Estão vendo?
Para você entender, nessa época, tinha muitas pessoas da área da filosofia dizendo que era possível gerar a fé genuína por meio de comprovação histórica. Não. Nós não fazemos ideia do que é isso hoje, mas isso ocorreu na Idade Média. A fé genuína é um dom de Deus, não depende de fato histórico. E esses homens tentaram explicar essas questões. A passagem da história para a certeza religiosa é um salto de uma dimensão para outro tipo de realidade. Disse que toda apologética tem a simples intenção de tornar plausível o cristianismo. Mas tais provas são vãs. Ou seja, as pessoas queriam dizer que as provas históricas, não, Paulo existiu, os apóstolos existiram, Jesus existiu. Mas eu não posso pegar essas provas e dizer que através dessas provas, as pessoas que não têm conhecimento desse fato, ao passarem a conhecer esses fatos, receberão a fé genuína. Não, a fé genuína, ela vem exclusiva de Deus, não apenas do conhecimento de um fato histórico. Por isso que eles diziam, tais provas são vãs, porque defender alguma coisa sempre é desacreditá-la. Ou seja, eles achavam que, defendendo o fato histórico, eles estavam meio que questionando a si mesmo. E isso gera uma confusão. Como eu falei lá atrás, entrar no campo da filosofia exageradamente, você vai assassinar a simplicidade da fé em Cristo, da verdadeira fé. Então, só para você entender que estes filósofos que existiram na Idade Média tentaram gerar fé celestial no coração das pessoas com provas históricas. Não, a prova histórica, ela contribui, mas a genuína fé, a sua origem está em Deus. O próprio fato de que alguma pessoa ter crido que Deus apareceu na terra, na figura humilde de um homem, é tão estarrecedor que fornece uma ocasião para outras pessoas compartilharem da fé. Ou seja, Deus encarnar, nunca se ouviu isso. Os gregos até inventaram um monte de semideuses, etc. e tal. Mas da forma como o cristianismo prega, isso é algo incrivelmente assustador dentro da ótica humana. Mas isso é real, isso aconteceu, isso foi provado. Existem os textos na Bíblia que mostram a Virgem engravidou, se cumprindo profecias do Antigo Testamento. E este fato foi espalhado e isso gerou muita fé. Isso gerou muita fé. Mas aí é que está o problema. Esta fé que foi gerada foi uma ação do Espírito Santo. E esses homens aqui na Idade Média, esses que eu estou fazendo leitura, eles queriam explicar isso. Esta fé é gerada pelo Espírito Santo e não apenas em fazer as pessoas conhecerem os fatos históricos. Ok? Nenhum outro movimento já sugeriu que baseamos a felicidade dos seres humanos no seu relacionamento com um evento que ocorreu na história. Então, nenhum outro movimento. Nós informamos que a história é verdadeira. Ocorreu, o Verbo encarnou. Porém, esta fé que nós temos é a ação do próprio Deus e os fatos históricos apenas contribuem com esta fé que o próprio Deus já nos entregou. Vamos lá? Até mesmo Pascal, que desconsiderava as provas metafísicas da existência de Deus e preferia as razões do coração, chegou por fim a fazer uma defesa interessante da fé cristã. Nas suas Pensées, que foi uma obra que ele escreveu, Pensamento, isso lá no século XVII, recomendou a religião bíblica por ter ela um conceito profundo da natureza do homem. A maioria das religiões e filosofias ou ratifica o orgulho estulto do homem ou condena ao desespero. Somente o cristianismo estabelece a verdadeira grandeza do homem através da doutrina da imagem de Deus, ao passo que, ao mesmo tempo, explica suas presentes tendências malignas através da doutrina da queda. Pascal teve um argumento bem coerente. Desconsiderava as provas metafísicas da existência de Deus. Você querer provar a existência de Deus de forma científica, não tem por que considerar isso. Não tem. Chegou a fazer defesa interessante da fé, na obra que ele escreveu, Pensamento,
E aqui, irmãos, é uma informação importante. Recomendou a religião bíblica, por ter ela um conceito profundo da natureza do homem. É o único livro no mundo que explica com clareza a origem do homem. Porque o homem não é fruto da evolução. Nós somos seres tricotômicos, não somos compostos só de matéria. Somos compostos de espírito, alma e corpo. E somente a Bíblia traz esta origem do homem. Nenhum livro no mundo traz esta origem. E Pascal foi coerente em dizer, olha, a religião bíblica é a mais correta para a humanidade. A escola objetiva. Esta coloca o problema da averiguação claramente no âmbito dos fatos objetivos. Enfatiza as realidades externas, as provas teístas, os milagres, as profecias, a Bíblia e a pessoa de Jesus Cristo. Não está de todo errado. Só que tem que tomar cuidado para não exagerar, entrar no campo demais científico e anular a simplicidade da fé. E exaltar o homem com as suas argumentações e explicações, porque a genuína fé não vem de explicação humana, boas argumentações humanas e para que o mérito fique para o ser humano. Não. A verdadeira fé é Deus que coloca no coração daqueles que com humildade se sujeitam a Cristo. Qualquer um que se sujeitar a Cristo com humildade receberá de Deus a genuína fé, sem qualquer argumentação científica, filosófica e etc. Existe, no entanto, uma distinção crucial entre duas escolas dentro do campo objetivista. Objetivista visa as provas. Subjetivista valoriza a experiência espiritual com Deus. Ambas se ajudam, mas o problema é exagerar em ambas teorias. Só a experiência com Deus, rejeitando completamente os fatos históricos, não está correto. Valorizar extremamente os fatos históricos e dizer que é isso que gera genuína fé, também não está correto. Então nós temos que ter equilíbrio. Ambas cooperam uma com a outra. A escola da teologia natural. Entre todos os grupos, este adota a visão, este grupo, mais animada da razão humana. Inclui pensadores tais como Tomás de Aquino, Joseph Butler, Tennant, William Paley. Por trás de todos esses pensadores há uma tradição empírica. Há uma tradição empírica na filosofia que remonta até Aristóteles. Fala de empirismo, fala de experiência. Tem que ter experiência com Deus. Tais pensadores creem no pecado original, mas raras vezes questionam a competência básica da razão na filosofia. É possível que o raciocínio tenha sido enfraquecido pela queda, mas, por certo, não foi gravemente aleijado. É uma visão coerente. O raciocínio foi enfraquecido mesmo, mas não está de todo aleijado. A gente pode, até tem uma explicação, que a fé ela é racional, do contrário seria fideísmo. A mente é capaz de compreender a organização das informações acerca da existência de Deus. É nesse sentido. Então, pode ser completamente possível, mesmo a humanidade tendo sido enferma, ficou prejudicada mentalmente, espiritualmente com a queda, a ação do Espírito Santo, o renovo pela palavra de Deus, traz o equilíbrio mental de maneira que seja possível a minha mente organizar o conhecimento da verdade para que eu possa ter mais alegria naquilo que eu creio e também mais condições de defender, explicando para as pessoas aquilo que eu creio. Então era isso que eles acreditavam, que é possível haver uma harmonia, mesmo com a mente depois da queda, ficou enferma, mas é possível a partir de hoje, com a graça e recurso da palavra de Deus, equilibrar essa mente para acreditar mais e defender melhor. Vamos lá? Conclusão. Crie, e por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Quem quer essa expressão? Todo verdadeiro cristão precisa ter a mesma saúde espiritual para poder dizer como Paulo, crie, e por isso
falei. Então note que o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz as duas teorias para ele, a subjetiva e a objetiva. Ele deixa claro, eu criei, isso vem de Deus. Mas eu falei, eu expliquei a minha fé, eu argumentei, eu provei a minha fé com os meus bons argumentos e convenci muitas pessoas. Então nós temos que unir, sabe? Lamentavelmente, nessa época houve muita confusão. Hoje, graças a Deus, não tem debates sobre a teoria subjetiva, a teoria objetiva entre os cristãos. Mas a Idade Média, até a modernidade, houve muito debate. Por quê? Porque a filosofia influenciava demais. E aí eles perdiam muito tempo com questões desnecessárias. E não se voltaram para a evangelização dos povos. Graças a Deus, na modernidade, surgiu um renovo no mundo, que o Espírito Santo começou a gerar grandes avivamentos. E aí esses questionamentos e debates longos entre os próprios cristãos foram diminuindo e os cristãos saíram das quatro paredes e foram evangelizar o mundo e ganharam milhões de almas para Jesus, com o poder da pregação do Evangelho. Mas isso aqui ocorreu naquela época e graças a Deus hoje, entre os cristãos, não tem esse debate. E a gente prega aqui, irmãos, o que fica de lição para nós, vamos aqui buscar de Deus sabedoria para crer acima de tudo, com a experiência com Deus, que é o campo subjetivo, cada um tem sua experiência com Deus, e Deus dá sabedoria para que você tenha bons argumentos e comunique esta fé. Não exagerando no campo objetivo, com provas científicas, etc. Mas boas argumentações, você vai trazer cativo todo o pensamento, como diz a Bíblia. Vamos lá? Memorizando o que significa a escola subjetiva, volta no texto lá e responde isso. Não deixe de responder, isso aqui é um método para você fixar o conhecimento. O que significa a escola objetiva? Você pode, na verdade, colocar duas palavras aqui para relacionar. Subjetiva, experiência espiritual. Objetiva, provas literais. Qual líder famoso defendia a escola subjetiva? Volte lá para você memorizar. Eu não vou te dar a resposta aqui. Líder famoso, subjetiva. Aí ele começou a reforma protestante, só vou te dar essa dica. A verdade histórica contribui com a fé? Sim ou não? Essa resposta é pessoal. Mas eu, pastor Rodrigo, te digo, contribui. Hoje a arqueologia, que é um braço da história, ela trouxe aqui grandes provas para fortalecer a nossa fé. Então, contribui sim. Cite o nome de um apologeta famoso que defendia que o homem não regenerado não pode ser convertido. Eu quero que você pesquise essa resposta e encontre. Está bem no texto claro. O homem não regenerado não pode ser convertido. Como eu disse, esses argumentos surgiram porque tinha pessoas que achavam, não, eu com provas científicas eu faço as pessoas receberem a genuína fé e terem a perfeita regeneração. Não. Para que um homem verdadeiramente se torne um convertido, ele tem que ser 100% regenerado, senão não vai ter como, ok? E chegamos ao final da nossa terceira aula. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para evangelizarmos o mundo com a nossa fé e a defesa da fé da forma correta, com bons argumentos e equilíbrio acima de tudo. Não querer pregar só com experiências espirituais, sem ter base bíblica, e eu costumo dizer, irmãos, que a verdadeira apologia é você trazer boa base bíblica, está escrito. Evangelize, fica aqui nesta última aula, na terceira aula, no final desta aula, este conselho do pastor Rodrigo. Quer falar de Jesus? Diga, está escrito. E traga uma pequena explicação acerca do que está escrito. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse ensinamento e pedimos, nos ajude, nos dê sabedoria, para que possamos dizer, está escrito, e explicar o que está escrito. E com certeza
além de defender a nossa fé, traremos muitas almas para o teu reino. Use os teus filhos, derrame agora a unção do teu Espírito sobre eles, para que eles possam ter o hábito de dizer, está escrito, e terem boas explicações do que está escrito. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.